A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Hoje, lição número 8, que tem como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 7, texto esse que fala a respeito da instituição dos diáconos na igreja primitiva. Introdução. Nessa lição, exploraremos a diaconia bíblica, o ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por solução em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é essencial no trabalho na igreja. Como vimos aqui, a diaconia não foi instituída para ter uma hierarquia ou uma escada. Entendemos que a hierarquia da igreja não é uma escada, mas uma plataforma aonde temos ali todos os cargos ministeriais da nossa igreja. Tópico 1. A identificação dos conflitos. Ponto 1, conflito de natureza cultural. Veja que nesse ponto, o texto vai dizer que naqueles dias, versículo 1 de Atos, capítulo 6, crescendo o número dos discípulos. Os discípulos, a igreja estava crescendo de uma forma maravilhosa. Vemos em Atos capítulo 2, a igreja chegando a quase 3.000 almas. Capítulo 4 de Atos, passando de 5.000. Depois vemos que realmente esse número vai aumentando de forma que aqui em Atos 6, segundo os eruditos, a igreja primitiva já contava com mais de 10.000 membros, estando entre 10 e 15.000 membros. E esta igreja, ela cresce e ela tem uma situação no meio dela de ordem social. Veja que ali temos 2 grupos importantes aqui, que o comentarista vai trazer, o conflito entre gregos e hebreus. Versículo 6 e 1 vai dizer a respeito de gregos e hebreus. Esses gregos, que são chamados como judeus helenistas, que tinham fala grega, são aqueles da diáspora, a primeira diáspora, que foi o espalhamento dos judeus pelo mundo conhecido de então. A primeira delas acontece no ano 722 a.C., com o cativeiro do Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria, e foram levados cativos para a Assíria. Esta é a primeira diáspora, e depois outros foram saindo também no cativeiro babilônico, que tem o seu auge ali no ano 586, foram 3 levas, 605, 597, e depois a terceira em 586 a.C., também esta segunda diáspora. Depois, esses que estão espalhados, que fixaram moradias em cidades do Império Romano, que tinham fala grega. Porque vemos que, como os historiadores dizem, que
o vencedor foi vencido, porque Roma, apesar de vencer os gregos, a cultura ainda permanecia a grega, e a língua do Império Romano, apesar de eles terem a língua deles, o latim, mas a língua que era a língua do comércio, a língua que todos conheciam, era o grego. Então, a cultura grega estava em todo o Império Romano. Então, aqui também, esses judeus que moravam em cidades fora da Palestina, eles que moravam em cidades que tinham uma fala grega, eram chamados judeus helênicos, porque eles não tinham só a fala, mas também a cultura grega. Apesar de eles serem convertidos ao evangelho, serem judeus também, mas eles tinham também a cultura grega e tinham realmente a cultura deles e o comportamento deles era como gregos. E eles, veja que Jerusalém era o centro religioso para esses judeus, tanto helênicos como hebreus, como aqui o texto chama, que são aqueles naturais ali de Jerusalém e toda a Palestina. Veja que Jerusalém é a cidade, o centro religioso. E até esses que moravam longe, em outras cidades, que disse que tinha cultura grega, eles retornavam a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, nas 3 festas principais que os judeus voltavam a Jerusalém, também prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, vinham a Jerusalém na festa dos tabernáculos, na festa de Páscoa e na festa de Pentecostes. Estas eram as 3 festas mais importantes e eles retornavam. E também esses que moravam em outras cidades, cidades importantes do Império Romano, pelas quais Paulo passou pregando também, várias cidades na primeira, segunda e terceira viagem, esses também retornavam, era costume retornar na velhice a Jerusalém, ficando para trás os parentes mais novos para trás, e vinham na sua velhice morrer em Jerusalém, porque queriam ser enterrados na Terra Santa, na terra sua de origem. Então eles retornavam. Então veja que muitos casais idosos retornavam a Jerusalém na sua velhice. E veja que realmente essas viúvas gregas faziam parte deste grupo. Então, os helênicos eram judeus que tinham fala grega e cultura também grega. E os hebreus, o outro grupo que é citado aqui por Lucas, no capítulo 6, versículo 1, que são os hebreus, eles eram pessoas que moravam em Jerusalém ou regiões próximas. Estes tinham realmente um conflito aqui cultural, porque eles falavam, na maior parte, eles falavam aramaico. Apesar de alguém dizer que eles falavam hebraico, o hebraico era uma língua mais litúrgica, mais da religião. Apenas a cúpula da religião falava hebraico. Veja que o hebraico, nesta época, era falado apenas por pessoas intelectuais, elite dos judeus, escribas, sacerdotes e também mestres da lei. O hebraico não era assim do povão. O povão falava aramaico. Desde o seu retorno em 539 a.C. do cativeiro babilônico, este é o primeiro retorno do povo judeu do cativeiro. Quando eles retornam, a fala deles é o aramaico. O hebraico caiu em desuso porque ficaram muitos anos sem falar. E quando eles retornam, então o povão falava aramaico. Quanto mais os galileus, que não tinham dicção para o hebraico e falavam aramaico. Na maior parte, quase que 100%, eles falavam aramaico ali na Galileia. Por isso que eles ficam assustados de ver Jesus lendo ali na sinagoga, em hebraico, de forma erudita, porque não era natural um galileu ter dicção para o hebraico. Então eles falavam aramaico. A língua do judeu no século I
era o aramaico, a língua cotidiana, a língua do comércio, a língua que era falada em casa, ficando o hebraico restrito à religião, como vemos na nossa época, ou épocas antigas aí, e até atual, na Igreja Católica, o latim é falado ali de forma religiosa, os padres falavam em latim, assim também era no primeiro século, apenas a cúpula da religião, intelectuais falavam o hebraico. Então a língua deles era aramaico. Veja que até mesmo Jesus, ele vai usar ali na casa de Jairo, talita cume, é aramaico. Também na cruz, ele vai falar Eli, Eli, lama sabachthani, que é aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Então até Jesus falava aramaico. E esses judeus também sabiam grego, porque o grego era a língua universal da época, mas não dominavam bem ainda. Por isso, há aqui um conflito de cultura entre hebreus e gregos, e vamos ver que esta divergência cultural vai criar no seio da igreja primitiva, que era uma igreja, como já falamos, que estava crescendo muito, e uma igreja que realmente está enfrentando problemas de ordem cultural e social por conta deste muro cultural que era a língua. E vamos para o ponto 2, conflitos de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos capítulo 6, versículo 1. Então veja que a assistência social da igreja, quero que você entenda, ela funcionava. Os apóstolos estão cuidando tanto da pregação, da oração e também da assistência social da igreja. Não está esquecida. As viúvas, aqui dá a entender, lendo o texto, que as viúvas dos hebreus tinham assistência, mas as helênicas não. Aquelas que tinham cultura grega não, que tinha fala grega, não estavam sendo assistidas. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária, e o conflito se instalou e precisava de uma solução. Veja que as viúvas, aqui no século I, hoje, uma viúva tem privilégios que naquela época não tinha. Veja, com a viúva, no século I, aqui a viúva, nesse contexto de Atos capítulo 6, ela tinha uma dependência econômica real. Ela dependia financeiramente do marido. Elas não tinham, como hoje, as mulheres não tinham emprego como hoje. Várias diferenças daquela época, do primeiro século, para hoje. Elas dependiam do marido, dos filhos. Você veja que, algumas vezes, vamos ver ali a viúva de Naim, nos evangelhos, você vai ver que, além de viúva, agora o único filho ela perde. Isso era uma mulher que realmente estaria à margem da sociedade, não teria uma renda para viver, nem para comer. Então, ela ficava realmente desamparada quando o marido morria. E essas viúvas, às vezes, passavam até fome. Naquela época não havia previdência social ou programas estatais como temos hoje, que cuidam dessas pessoas que necessitam. Então veja que esta mulher, uma mulher viúva, ela dependia da ajuda do grupo, da comunidade a qual ela estava ao redor. Como eu disse, muitas delas, estas viúvas helênicas ou gregas, elas não tinham parentes próximos e muitas vezes eram desprezadas e abandonadas. E a igreja, a comunidade via realmente ajudá-las. Elas dependiam quase que 100% da sinagoga. Agora, essas que haviam se convertido à fé cristã, precisavam da ajuda da igreja primitiva para sobreviver. Porque nesta época, a viúva não tinha um sustento financeiro. Também, elas estavam realmente, como estamos dizendo, à margem da sociedade. E Deus, vendo isso, vemos que Deus preparou o povo para
atender bem os órfãos e as viúvas. Vemos lá em Êxodo 22 e 22, Deuteronômio 10 e 18, Isaías 1 e 17, Deus falando a respeito de cuidar dos órfãos e das viúvas, que eram pessoas que realmente estavam à margem da sociedade e necessitavam de ajuda do povo de Deus. E veja que a diferença é gritante entre uma mulher, uma viúva do primeiro século e hoje. Hoje uma viúva pode ter um seguro de vida que recebeu do marido que morreu, pode ter. Tem renda própria, fruto do seu trabalho. Também pode ser aposentada, uma aposentadoria. Pode ter uma pensão que recebe da morte do marido ou de algum filho. Previdência social, bens deixados pelo marido e assim por diante. Hoje, uma viúva. Eu não estou dizendo que não temos que atendê-las. Também hoje há muitas necessidades e viúvas que estão também à margem da sociedade e necessitam da ajuda da igreja, e devemos olhar também, assim como a igreja primitiva, lá no primeiro século já teve essa visão com relação às viúvas, a igreja contemporânea também deve ter, porque também há viúvas que necessitam da ajuda da igreja. Então veja que realmente essas viúvas que estavam sendo abandonadas, as viúvas gregas que estavam sendo abandonadas, e havia então esse conflito, e os gregos estão acusando, esses judeus helênicos, de cultura grega, estão acusando os apóstolos de deixarem essas viúvas gregas para trás, e estão atendendo apenas as viúvas dos judeus, propriamente dito. Ponto 3. Qual é a prioridade? Vamos ver aqui agora qual é a prioridade. Pregação, palavra ou assistência social? Qual é a prioridade da igreja? Mas vamos ver isso no tópico 2, passando então para o tópico 2, a delegação de tarefas. Ponto 1, o ministério da oração e da palavra. Veja o que Lucas escreve no versículo 2 de Atos capítulo 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja que eles, diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade estava sendo negligenciada, precisava de cuidados. Contudo, eles perceberam que não podiam resolver um problema criando outro, deixando o trabalho ministerial, a parte espiritual de lado, para socorrer a assistência social da igreja. Mas eles têm, então, uma direção de Deus para este negócio. Eles vão instituir os diáconos, mas eles vão dizer: nós não vamos deixar para trás a oração e o ministério da palavra. Os apóstolos, então, ficam a cargo da parte espiritual da igreja. A oração, que é o ministério vertical. Eles intercedendo pelo povo, orando pelo povo. E isto é algo maravilhoso, um ministério que realmente o obreiro deve ter. Este ministério vertical, que é o ministério da oração, interceder pelo povo, buscar a direção de Deus, revelação de Deus, manter comunhão profunda com o Espírito Santo, também liderar espiritualmente, porque uma vida devocional, o obreiro deve ter realmente uma vida devocional, e os apóstolos sabiam muito bem disso, que uma vida devocional, ela é feita realmente com oração, consagração, leitura da palavra. Então, esse ministério vertical, eles não poderiam deixar de lado. E também o ministério horizontal, que é o ministério da palavra. Eles tinham que estar preparados para ensinar, pregar
anunciar o evangelho, ser testemunha, evangelizar, discipular, esse trabalho horizontal importantíssimo que os apóstolos tinham que fazer. E veja que eles estão atendendo essas duas colunas ministeriais, que é o ministério horizontal e o ministério vertical, e ainda estão atendendo a assistência social da igreja, porque até aqui ainda não existia os diáconos. E veja que realmente eles vão dizer: nós vamos ficar na oração e no ministério da palavra, a parte espiritual. E vamos ver aqui, agora respondendo o subtópico 3, qual é a prioridade. Aqui no ponto 2, vamos ver, não há conflito em tarefas, em achar que esta parte é mais importante do que a outra, mas a priori nós temos uma missão que realmente é muito importante, porque a igreja tem uma prerrogativa de anunciar o evangelho. A parte espiritual é primordial, não podemos deixar de lado para fazer outra coisa antes. Nós temos que cumprir o ID, os versículos da grande comissão deixados à igreja. Enquanto cumprimos o ID, nós também fazemos esta parte social da igreja, porque a igreja, diga-se de passagem, é a maior assistência social do mundo. Realmente, ela é a maior agência social da terra. Estamos trabalhando de uma forma extraordinária também nesta área. Podemos melhorar? Sim, podemos, mas já estamos fazendo um grande trabalho. A igreja presta um trabalho social à sociedade magnífico, tirando pessoas das drogas, ajudando com cestas básicas, até mesmo em várias outras áreas que a igreja está atuando, cuidando de famílias, orientando através da palavra e cuidando também não só da parte espiritual, mas também social, cuidando até mesmo de tudo que diz a respeito às famílias, que elas precisam de ajuda, e a igreja tem tido esse cuidado de cuidar das pessoas, primeiro, como Paulo escreveu aos Gálatas, os domésticos da fé, mas também outros que procuram a igreja precisando de uma ajuda. Então, veja que aqui, no ponto 2, não há conflito entre as tarefas. Nós achamos que uma coisa é mais importante que a outra, mas nesta parte aqui, as teologias sociais erram, apesar de ter um bom pensamento, a ideia é boa, mas dentro das teologias sociais, eles excluem esta parte primordial que é a pregação do evangelho. Vão direto para a assistência social, vão direto para esta parte social, mas devemos tomar cuidado primeiramente com a parte espiritual e também a famigerada missão integral coloca a assistência social como mais importante. Veja, se a igreja se torna apenas um centro social e negligencia a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo, e por isso também falha em sua missão. Para a igreja estar pronta para fazer esta parte social, ela tem que primeiro estar preparada espiritualmente. Ela só é igreja se ela tiver o ministério vertical e horizontal primeiro, oração e palavra. Depois também a parte social da igreja. Não podemos confundir. Aqui falha as teologias sociais, como já disse, e também a missão integral. O mais importante, a priori, nós temos realmente aqui a prerrogativa principal da igreja, que é cumprir o ID de Cristo, que é a pregação da palavra. Toda vez que tiramos isso de foco como a prioridade da igreja, nós não estamos sendo igreja, porque a igreja deixada por Cristo, ela tem uma prioridade, anunciar o evangelho, ser testemunha de Jesus. E dentro dessa igreja, que prega a palavra, que ensina, que ora, que discipula, que evangeliza, dentro desta igreja que cumpre o ministério vertical e horizontal, esta igreja está preparada para também ajudar socialmente a
comunidade que está ao redor. Então, veja que realmente isto é necessário. A prioridade da igreja nunca será outra coisa, sempre será o ministério da pregação, da oração e esse preparo espiritual que deve ter agora também esta parte social que esta igreja que está espiritualmente capacitada, agora ela faz também a parte social, ajudando pessoas que estão à margem da sociedade. Se ela não estiver espiritualmente bem, não conseguirá fazer esta segunda parte. Ponto 3. A diaconia. Veja que os apóstolos não estão negligenciando essa parte social, tanto é que vai instituir 7 homens de caráter, cheios do Espírito Santo, e vão chamar isso de importante negócio. E vai ser uma das prioridades da igreja cuidar da assistência social e dessas viúvas que estavam abandonadas. Veja que eles vão realmente, com muito cuidado, escolher esses 7 homens para fazer esta importante missão, e eles ficariam então com o ministério da oração e da palavra. E veja que isto é priorizar o céu. E agora, priorizando o céu, agora vamos pensar também na terra, na assistência social da igreja. E a diaconia é algo maravilhoso, e aqui falando a respeito da instituição dos diáconos, e eu vou ler aqui o versículo 3, escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Veja como eles não negligenciam, pois eles chamam de importante negócio, que é cuidar da assistência social da igreja. E vão escolher 7 homens, e olha a prerrogativa deles: boa reputação, homens de caráter. E em segundo, cheios do Espírito Santo. Em terceiro, com sabedoria. Então, homens de caráter, homens cheios do Espírito Santo e homens sábios. Veja como era importante esta parte social para os apóstolos lá no primeiro século. E esta palavra diácono, que é aquele que exerce a diaconia na igreja, que vem da palavra grega diáconos, que quer dizer literalmente garçom, ou aquele que serve às mesas. Essa palavra grega, diáconos, é uma das palavras que pode traduzir a palavra ministro para o português. Então veja que este ministro, que é o diácono, que cuida da diaconia da igreja, e lembrando os irmãos que o auxiliar, que é o primeiro cargo que alguém ocupa no ministério, é um aspirante a diácono. Ele também cumpre a diaconia da igreja e ele vai ser avaliado, e se ele cumprir bem, ele vai ser reconhecido, sendo consagrado então a esse importante cargo da igreja, que é o diácono, que quer dizer literalmente garçom, aquele que serve às mesas. Dentro da igreja contemporânea, é prerrogativa do diácono várias coisas motoras. Enquanto o presbítero, o pastor, cuida da parte espiritual da liturgia, que é a oração, a pregação, assim por diante, não que o diácono não possa fazê-la, mas ali na liturgia os presbíteros têm essa prerrogativa. Os diáconos cuidarão da parte motora da liturgia, que é cuidar das portas, cuidar do estacionamento, levar água ao pregador, tirar oferta, fazer realmente a liturgia funcionar. E uma liturgia sem uma diaconia funcionando não dá certo. As duas partes são importantes, e quando aprendemos a respeito de atribuições e cargos, vamos ver as prerrogativas dos presbíteros, lendo as cartas pastorais, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo instruindo a respeito das prerrogativas dos presbíteros e também das prerrogativas dos diáconos. E veja que cada um tem realmente a sua função dentro da liturgia e do ministério.
E a diaconia, então, cabe esta parte motora, que é cuidar de tudo isso que funciona. Vemos que a diaconia se parece bastante com os levitas. Os levitas cuidavam da manutenção do templo, do telhado, da pintura, levar utensílios e assim por diante, auxiliar em tudo para que os sacrifícios, a liturgia do templo e do tabernáculo funcionasse. Também é assim a diaconia. E feliz é aquele que exerce o diaconato com alegria, porque realmente isto é algo maravilhoso, poder servir, porque o próprio Jesus disse em Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ser diácono é um privilégio, poder servir o ministério é um privilégio que realmente você que está exercendo a diaconia, que está cuidando da portaria, acomodação, tira oferta, distribui a Santa Ceia, visita os órfãos, as viúvas, cuida da assistência social, ajuda nesta parte motora da igreja, você tem um privilégio maravilhoso que é servir a Cristo, servir o santo ministério. Então, cuide do seu ministério e quando você foi consagrado a diácono, você aceitou as prerrogativas do cargo, que é realmente servir a igreja de Cristo. E se alegre e cuide bem, porque esse tempo vai passar. E que seja um tempo de bênção em sua vida, de boas lembranças, que você realmente obedeceu em tudo, um servo de Deus obediente. E também mulheres que também trabalham na diaconia, que estão ajudando na portaria e tantas outras coisas que as mulheres também fazem no campo da diaconia e ajudam grandemente a igreja nesse quesito que é a diaconia da igreja, esta parte motora. E veja que os 7 escolhidos aqui, veja no versículo 5, e este parecer contentou a multidão, e elegeram. O povo elegeu 7, e isso que o texto está dizendo, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, veja que esses dois vêm primeiro, e já vamos falar a razão, porque que Lucas se lembra desses dois nomes primeiro, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Lucas não poderia deixar esta informação de fora. Veja que estes 7, os 7 têm nomes gregos, que vai agradar esta ala de judeus helênicos ou gregos, de cultura grega, porque esses têm nome grego. E também, veja que eles colocam e elegem até um prosélito. O que é um prosélito? É um gentio que se converteu ao judaísmo. Esse prosélito aqui não é nem judeu, não tem sangue judeu, ele não tem descendência ou ascendência judaica. Ele é um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo, mas está no seio da igreja, e ele também foi colocado. Este vai cuidar também das viúvas helênicas. Então veja que o cuidado que a igreja tem em colocar 7 homens que realmente respondiam às prerrogativas do cargo, eram homens de boa reputação, de caráter, eram homens cheios do Espírito Santo e eram também homens que tinham prerrogativas da cultura grega. Os nomes deles eram gregos e eles também conhecem a cultura grega e vão ser bem recebidos aí por essas viúvas e outros que estavam à margem da sociedade naquela época por ter uma divergência cultural por conta da língua, o aramaico e o grego. Então veja que esses 7 foram realmente instituídos e veja que aqui começa, eu disse, com o nome de Estevão. Quem não lembra de Estevão? É o diácono pregador. Você vai ver em Atos capítulo 7, esse Estevão pregando com grande ousadia em Jerusalém e começa lá no Velho Testamento, passando por todo o Velho Testamento, uma visão panorâmica de toda a palavra de Deus, de todo o Velho Testamento, a Taná dos judeus. Ele vai passar por todo o Velho Testamento, apontando Jesus
mostrando que Jesus, ele realmente é o Messias. Veja o conhecimento desse diácono. Por isso precisamos, irmãos. Há algumas prerrogativas hoje para a consagração a diácono, que uma delas é ter caráter, né? Ter o nome limpo na praça, ter conhecimento bíblico, porque tem que ter um curso, tem que ter realmente um diploma. Hoje, o curso da IPOS, os cursos do SECOM, faculdade Refidim e assim por diante, a igreja está aí preparada para dar o conhecimento a esses obreiros iniciantes. Então, deve ter conhecimento que você vai ver na pessoa de Estevão, que era uma pessoa que tinha conhecimento. Por isso que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Esses diáconos tinham graça, eram cheios do Espírito Santo, mas também tinham conhecimento. Os dois. Tanto Estevão como Felipe, que já vamos falar dele. Ele prega e mesmo diante das pedradas, não para de pregar. E é um homem cheio do Espírito Santo que realmente vai deixar até Saulo ali, que está consentindo na morte de Estevão. A partir desse dia, Saulo não foi mais o mesmo, porque viu a ousadia desse homem. E vamos ver, quando você continua lendo em Atos capítulo 9, que Paulo ou Saulo ainda está realmente recalcitando contra os aguilhões de Cristo, a sua mente não está em paz. Depois de ouvir a pregação desse homem, a mente do jovem Saulo, o jovem promissor, oficial de promotoria do Sinédrio, este que foi criado aos pés de Gamaliel, o grande doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, que herdou a escola de Ilhéu, neto de Ilhéu, agora formou Saulo para ficar em seu lugar, conforme a patrística nos ensina. A história nos ensina que Saulo realmente foi preparado para se assentar também no Sinédrio. Ele, depois de ouvir este homem cheio do Espírito Santo e com muito conhecimento, a sua mente começou a recalcitar. Ele começou a lutar como um boi bravo que estava realmente lutando contra os aguilhões. E esses aguilhões era a palavra que ele ouviu através de Estevão, como diz alguns estudiosos, que aquilo ficou em sua mente. Esse homem morrer pregando o evangelho e agora está indo lá para Damasco, em Atos 9, para prender aqueles que faziam parte do que eles chamavam de seita do caminho, porque eles entendiam que o cristianismo, ou os discípulos, seguidores de Cristo, era uma seita, mais uma seita do judaísmo, como tinham outras seitas, como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos e assim por diante. Eles achavam que agora o cristianismo seria mais uma seita e chamavam essa seita o caminho, que vamos, quando lemos Atos nessa perspectiva, vamos ver que realmente eles achavam que era uma seita, mas era realmente o cristianismo, uma religião maravilhosa que veio transformar o mundo e até hoje está transformando através dos ensinamentos do mestre dos mestres, chamado Jesus. Então, Estevão é o que prega em Atos 7. Em Atos 8, Felipe é o diácono, o evangelista, também pregador e conhecedor do evangelho, estava em um grande avivamento em Samaria, e através dele aquela cidade foi avivada, conheceram a Jesus, receberam a palavra, e ali ele foi transportado para o caminho de Gaza, que estava deserto, vazio. Sai do avivamento para o caminho deserto, e quando ele encontra ali com o eunuco, que está indo em seu carro, lendo o profeta Isaías, e este homem que também conhecia a palavra de Deus, vendo, se achega ao carro, entendes o que lê? Como que eu vou entender se não tem quem ensine? Veja o discipulado aí trabalhando. Felipe, um discipulador, explica para ele, chega junto, entra no carro, explica, porque conhecia a palavra de Deus, e também depois batiza o eunuco, e os dois seguem jubilando seu caminho, e aquele homem, o eunuco, foi transformado. Ele já era um prosélito,
como entendemos que ele veio para as festas em Jerusalém, agora conheceu Jesus, foi batizado e é um servo de Deus. E tanto vemos que a história desse homem foi de grande valor ali na Etiópia, e surgiu ali naquele país uma igreja forte, que vamos ver até a Idade Média, uma igreja forte ali na Etiópia. E veja que a diaconia para os apóstolos, como já dissemos, é um importante negócio, porque ia cuidar desta parte social da igreja, e eles ficariam na oração e na pregação da palavra. Tópico 3. Seguindo os princípios cristãos. Privilegiando o caráter. Aqui está as prerrogativas do diácono. Primeiro, tinha que ser de boa reputação, tinha que ter caráter. Hoje vemos, infelizmente, muitos que não têm caráter. Essas prerrogativas ainda são as mesmas para o santo ministério. Caráter. Tem que ter caráter. Tem que ter evidência nesta área de caráter, de conduta. Realmente tem que ter uma boa reputação, que os homens olhem para nós. Como escreveu Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Tem que conhecer, tem que ter caráter, tem que ter conhecimento também. Então veja que a primeira prerrogativa é caráter, é boa conduta. É realmente ser destaque nessas áreas no meio do povo. E o povo olhou e escolheu esses 7 homens. Segundo, vemos aqui, ponto 2, exercitando os dons. Segundo, tinha que ser cheio do Espírito Santo. E Lucas, como alguns querem questionar Lucas como um teólogo, como alguém que tem autoridade doutrinária, vamos lembrar que Lucas não é só um historiador, ele é um médico, mas também um teólogo, um mestre, formado aos pés de Paulo, o grande mestre, o homem mais culto do Novo Testamento, o homem que conhecia todo o Velho Testamento, é um homem que realmente apresentou Jesus como Messias, tirando lá do Velho Testamento, apontando Jesus lá na palavra de Deus, do Antigo Testamento, na Torá e em toda a Tanakh, todo o Velho Testamento judeu. Veja que Paulo tinha um conhecimento ímpar, e agora ele vai ser o mestre de Lucas, porque Lucas estava com ele. Quando você lê Atos, você vai entender. O pastor Sérgio Melchior um dia falou, se você quer entender as cartas paulinas, começa lendo Atos, se aprofunda em Atos, que você vai entender. Quando você ler as cartas paulinas, você vai compreender melhor, e realmente é assim, quando você lê Atos, você entende. Então você vai ver que Lucas estava sempre ao lado de Paulo, na maior parte, até o seu martírio. Lucas estava ao lado de Paulo nas prisões. Lucas não abandonou Paulo, era um discípulo fiel, que aprendeu com Paulo. Então Lucas tinha autoridade teológica, ele não é só um historiador. E Lucas, como teólogo, o teólogo da nossa era, chamado Robert Menzies, um americano, ele vai dizer que Lucas, como teólogo, quando ele cita cheio do Espírito Santo, em Atos, ele está falando de alguém que tem em si as evidências do Espírito Santo ou dos dons. A priori, o batismo no Espírito Santo, como diz a nossa declaração de fé, com evidência inicial de falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que tem realmente as evidências dos dons do Espírito Santo. Quando você lê Atos, você vai entender isso. Ser cheio do Espírito Santo, dentro da teologia paulina, nas cartas e algumas partes, é realmente aquele que vive o fruto do Espírito. Mas aqui em Atos, é aquele que realmente alguém olha para ele e vê, esse tem dom,
esse tem os dons, esse fala em línguas, esse profetiza e assim por diante. Ele tem a evidência dos dons na sua vida. E quando se fala cheio do Espírito Santo, é alguém que realmente, estes, eu não tenho dúvida alguma que estava entre os 120 ali que estavam no cenáculo, quando receberam o batismo no Espírito Santo, em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ser cheio do Espírito Santo, então, era uma prerrogativa importante para o diácono, porque o homem que é cheio do Espírito Santo, ele tem mais ousadia, ele tem intrepidez. Nada para o homem cheio do Espírito Santo, e ele iria realmente fazer uma grande obra para o Senhor Jesus, para o ministério. É possível com a pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. É possível, mas aqui vemos que é uma prerrogativa ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e também ser sábio, porque entrar numa casa sem sabedoria não dá certo. Tem que ter também sabedoria. Então, essas 3 prerrogativas da diaconia da igreja primitiva também é um exemplo para nós e não mudou, continua. Primeiro, boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito Santo e ser sábio, porque entrar na casa de alguém sem sabedoria, entra pela palavra, vai pela palavra, fala a palavra, fala de Jesus, entrega aquilo que você foi levar e sai dali alegre e contente por estar cumprindo também o ID de Jesus, fazendo essa parte social da igreja. Concluindo, vamos para a conclusão dessa lição e vemos, alguém pode perguntar, e a instituição dos diáconos deu certo? Acabou essa situação aí social e cultural da igreja primitiva com a instituição dos diáconos? Deu certo? Eu tenho uma resposta para você positiva. Sim, deu muito certo. Deu muito certo. Os diáconos conseguiram resolver a questão social da igreja primitiva. E alguém pode perguntar, onde está a prova? A prova está aqui, versículo 7. E crescia a palavra de Deus. Os apóstolos estão orando, estão pregando, ensinando, evangelizando, discipulando. E a palavra de Deus em Jerusalém está crescendo, porque eles estão fazendo a sua parte. Os apóstolos estão fazendo a parte que é deles. E a palavra está crescendo, está caindo no coração do povo. O povo está entendendo a palavra de Deus. O povo está conhecendo Jesus. Então, da parte dos apóstolos, sim, deu certo. E agora, a segunda parte, agora os diáconos. A instituição deles deu certo, resolveu a situação. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. O problema aqui é social e cultural. Deu certo? Deu. Por quê? Se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que coisa maravilhosa. A igreja passou a crescer ainda mais quando a assistência social da igreja começou a funcionar tanto para gregos como para judeus, aqueles que tinham cultura grega e aqueles que tinham cultura judaica. Veja que eles foram alcançados pela assistência social da igreja, a pregação da palavra com os apóstolos, a assistência social vinda pela parte da diaconia, e a igreja então cresce de forma numerosa e se multiplicava, não somava, ela se multiplicava. A igreja em Jerusalém cresce e agora até sacerdotes estão aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Veja que coisa importante, deu certo e a igreja cresceu, uma igreja que funciona tanto a parte espiritual como essa parte motora, que é a parte social da igreja, é uma igreja que só cresce. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado a todos, o meu abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, também ao nosso coordenador-geral da IBD e vice-presidente, pastor Eliseu Melfior. O meu abraço a você, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, e até domingo na EBD, às 9 horas da manhã,
em todas as nossas congregações. Deus abençoe a todos.